Durante a posse do ministro da Justiça, André Mendonça, que se referiu a Bolsonaro como um profeta no combate à corrupção, ele teve o afago devolvido por Bolsonaro quando foi chamado de terrivelmente evangélico. Não é a primeira vez que o presidente da República usa essa expressão para se referir a alguém. Bom, André Mendonça é advogado, foi advogado-chefe da Advocacia Geral da União, agora passa ao Ministério da Justiça, e tudo indica que talvez ele seja esse terrivelmente evangélico que venha assumir a vaga de Celso de Mello na sua aposentadoria agora da Suprema Corte. Agora, assim como pode ser o André Mendonça, esse terrivelmente evangélico, podem ser outros. Se pode haver mais de um terrivelmente evangélico, e de fato há, quem são eles? Em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer para vocês o seguinte. Já de saída, queimando a largada, dos terríveis de Bolsonaro, nem todos são evangélicos. E, dentre os evangélicos, nenhum deles é pentecostal, como se poderia pensar. André Mendonça, pastor presbiteriano de uma paróquia da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, na Asa Sul, em Brasília. Conforme eu disse para vocês, ele era chefe da Advocacia Geral da União, uma espécie de escritório de advocacia oficial do governo Bolsonaro. Foi responsável por derrubar a liminar que sustava os efeitos da MP de Bolsonaro, que autorizava patrões a reduzirem jornada e trabalho sem autorização dos sindicatos. Já está muito claro que ele é um inimigo de classe, um inimigo da classe trabalhadora. Porque por atuação dele, os sindicatos foram enfraquecidos nas negociações coletivas em virtude da epidemia de Covid. Só que durante a posse, ele que foi chamado de terrivelmente evangélico por Bolsonaro, fez questão de chamá-lo de profeta no combate à corrupção. Isso, saindo da boca de um pastor, legitima este presidente da República perante um grupo, no mínimo evangélico, mas também um grupo de cristãos mais amplo. Só esse argumento já quebra aquela primeira visão fácil que se tem, aquela tentativa, ou melhor, aquela tentação que a dita oposição progressista tem de atribuir todo o fundamentalismo religioso do Brasil aos neopentecostais. Gente, não se engane, meu primeiro vídeo para o canal Credo mostra que o fundamentalismo judaico-cristão no Brasil tem fatias, uma fatia representada pelos neopentecostais, uma fatia representada pelos evangélicos tradicionais, uma outra fatia por parte de católicos, sobretudo da renovação carismática. E isso tem um efeito colateral muito grande. A partir do momento em que um pastor abre a boca para chamar um presidente de profeta, legitima esse presidente, ele está cumprindo ali uma função que sociologicamente a gente não tem como escapar. Ela é explicada em parte por Marx, em parte por um pensador que eu gosto muito, que é o Antônio Gramsci. Gente, olha só, em primeiro lugar, eu não sou sociólogo, não sou cientista político, eu sou teólogo. Então, tudo que eu falar aqui nesse vídeo daqui para frente sobre ciência política, sociologia, marxismo, eu não estou falando na condição de especialista, muito embora tenha estudado sociologia na faculdade. Eu estou falando na condição de hermeneuta, alguém que está fazendo hermenêutica, que é uma palavra que vem de Hermes, um deus grego mensageiro que levava mensagens entre os deuses e entre os deuses e os homens. Então o meu papel é pegar uma linguagem técnica, científica, da área das ciências sociais e torná-la palatável para um vídeo de, no máximo, 15 minutos aqui do YouTube. E eu não sou youtuber, tá, gente? Eu sou trabalhador. Juro para vocês. Então vamos lá. Uma das principais teorias sociais de Marx é a que distingue entre infraestrutura e superestrutura. O que seria a infraestrutura? Seriam as condições materiais econômicas, basicamente os meios de produção, aquilo que a gente usa para produzir, economia, e a divisão social do trabalho. E segundo Marx, essas condições materiais da sociedade, elas condicionariam as produções do espírito humano. Literatura, o direito, a poesia, as leis e a religião também. Não é uma questão mecânica, matemática. Você combina certas fórmulas na infraestrutura da sociedade e automaticamente você vai ter um resultado no campo cultural. Não se trata disso. O que Marx quer dizer, e isso vai sendo explicado pelos marxistas depois dele, é que as condições materiais da sociedade, elas restringem, elas angularizam a visão daquilo que o espírito humano vai produzir socialmente. Ele se ocupou basicamente de estudar
a divisão social do trabalho e os meios de produção, a posse sobre os meios de produção. Já Antônio Gramsci, ele foi um marxista das superestruturas. E ele desenvolveu dois conceitos. O primeiro, que seria o de bloco hegemônico, onde ele sustenta que a classe dominante exerce o seu domínio não só pela posse dos meios de produção e por determinar a divisão social do trabalho, tampouco por controlar um Estado a seu favor que tenha o monopólio da violência. Para Gramsci, a dominação da burguesia sobre os explorados da sociedade, ela é eficaz porque a superestrutura determinada por essas condições materiais incute na cabeça do povão uma certa cultura de resignação, subjugação. É como se a gente tivesse, como é o caso do Brasil, uma sociedade muito desigual, mas que jornalistas, padres, pastores, psicólogos, professores, a serviço desses dominadores, como se esses chamados intelectuais tradicionais incutissem na cabeça do povo ideias que o orientassem a aquiescer, a se acostumar, a resignar, a aceitar essa realidade, ao ponto, inclusive, de projetar para além da morte o gozo pleno da sua vida. Pois bem, Antônio Gramsci, esse que a extrema-direita ama odiar, tem a sua verdade provada e comprovada justamente pelas práticas da extrema-direita que tanto o atacam. Bolsonaro tem no Ministério da Justiça pastor presbiteriano. No Ministério da Cidadania, ele tem um caso que é mambembe, é quase que uma comédia pastelão. Onyx Lorenzoni, luterano, entrou no governo no Ministério da Casa Civil, o mais importante dos ministérios, aquele que praticamente governa abaixo de Bolsonaro. Ele sempre foi um deputado que se destacou no combate à corrupção, participou de mais de 10 comissões parlamentares de inquérito, apoiou as 10 medidas contra a corrupção, votou contra a anistia de Caixa 2 em eleições e veja só, tudo isso antes de 2017, quando foi no ano de 2017, na delação da JBS, ele foi delatado como tendo recebido Caixa 2 nos anos de 2012 e 2014. Ou seja, aquele que mais pregava contra a corrupção, que se colocava como paladino da justiça, foi pego em Caixa 2 numa delação lá dos irmãos Batista. Mesmo assim, Bolsonaro, esse chamado por André Mendonça de profeta no combate à corrupção, nomeou Onyx Lorenzoni, réu confesso de Caixa 2, para o Ministério da Casa Civil. No dia da posse, deve ter sido um tremendo constrangimento para o Moro, se bem que eu acho que para cara de pau nunca tem constrangimento. Ele, Sérgio Moro, que no curso da Lava Jato disse que de todos os crimes, a pior corrupção era o Caixa 2. Quando questionado, disse que tudo bem, porque Onyx Lorenzoni estava perdoado, já que havia pedido desculpas. Falamos de um presbiteriano, falamos de um luterano. Vamos falar agora de uma batista, a Damares. Bom, a Damares ela é um caso, ela é uma borderline, né? Ela é um caso de fronteira. Ela está na beira do precipício entre esse universo dos evangélicos que fazem parte da cúpula oficial do Estado, que estão nos ministérios, nas secretarias, e os evangélicos que estão aí na sociedade civil, mobilizando uma base a favor de Bolsonaro, uma base política partidária. Damares Alves, ela foi pastora da Igreja Quadrangular, atualmente é pastora batista, passou pela Igreja Batista da Lagoinha e ministra dos Direitos Humanos. O caso da Damares é um caso emblemático, porque ela é formada em Direito por uma faculdade que foi descredenciada, proibida de fazer vestibular e depois fechada pelo MEC. A carteira da OAB que ela conseguiu foi suspensa pela OAB. E mesmo com todo esse currículo, ela conseguiu ser assessora parlamentar por 20 anos e assessora jurídica no Congresso Nacional também por 20 anos. Além disso, ela atuou como lobista de uma associação de jurisconsultos evangélicos, enfim, eu não me recordo bem o nome. Agora, por que eu digo que o caso da Damares é emblemático? Se por um lado são necessários intelectuais tradicionais, tomando emprestado uma linguagem de Gramsci, para botar a máquina pública para funcionar, porque para você operar uma máquina, nem que seja de destruição,
e o governo Bolsonaro ele é uma máquina de destruição, destruição da verdade desde a época da campanha, destruição de direitos desde a época que começou a governar, e destruição da vida durante a Covid, seja pelo desprezo à doença, seja pela negativa em socorrer economicamente os mais pobres, para você operar essa máquina toda, você precisa de gente que tenha conhecimento técnico. Esse é o caso de André Mendonça, mestre e doutor pela Universidade de Salamanca, ministro da Justiça, com um pipinaço embaixo do braço ou não, participando desse pepino. A gente quer saber para que ele veio. Afinal de contas, debaixo dele está a Polícia Federal, uma polícia que está sofrendo intervenção pesada do presidente Bolsonaro, segundo ele próprio, segundo as próprias palavras, para proteger os seus filhos. Isso passa, inclusive, por um possível, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que existe uma possibilidade, uma eventualidade de Bolsonaro estar intervindo na Polícia Federal para apagar rastros do crime de homicídio da companheira vereadora Marielle Franco. E quem é que está à frente, quem é a ponta de lança, quem é o encarregado hoje disso tudo? É um evangélico. E esse evangélico não é pentecostal. É um evangélico de confissão histórica, com uma excelente formação. A gente está falando de uma pessoa bem remediada do ponto de vista social e que tem um currículo, digamos assim, invejável. Na outra ponta, a Damares, que vem de uma igreja neopentecostal e hoje está ali numa denominação tradicional, ela representa um pouco isso tudo, né? Porque a Damares é uma pessoa tosca, você vê que ela é burra mesmo. E ela tem ali esse currículo mambembe. Além disso tudo, dela ter se formado por uma faculdade qualquer que foi fechada pelo MEC, ter perdido a carteira da OAB, ela mentiu sobre 3 mestrados. Então a gente está falando de uma pessoa que tem assim, uma formação precária, mentindo sobre o currículo, de uma certa maneira, para impressionar a sua base nas igrejas e para lhe conferir alguma credencial para estar participando dessa máquina, um pouco mais técnica, né? Que é uma máquina de destruição. Então vejam vocês, a Damares é essa que está nesse limiar. E a pergunta que vem é a seguinte, eu já ia esquecendo, né? De falar do Weintraub. O Weintraub é outro, que é um professor, alguém que tem estudo, alguém que tem condições materiais boas e que é um sujeito tosco, extremamente perigoso, porque no Ministério da Educação ele consegue atacar tanto estudantes quanto trabalhadores do Ministério. Docentes, técnicos, administrativos das universidades, dos institutos federais, os colégios de aplicação. Mas vejam vocês, ele nunca é atacado pelo viés da religião. Apesar de ser judeu, ele nunca foi atacado por isso. Eu acho que não tem que atacar o judaísmo, nem a confessionalidade dele. Eu acho que a gente não tem que ficar atacando religião nenhuma. Entendam bem o que eu quero dizer. Uma das razões pelas quais a Damares é muito atacada é pelo fato dela também ter essa origem pentecostal e ter esse currículo mambembe. Porque o Weintraub é tão estúpido quanto ela, tão burro quanto ela. A diferença é que ele tem uma condição social melhor e vem de uma universidade pública, então ele não sofre tanto preconceito acadêmico, a não ser quando escreve com uma série de erros de português na condição de professor e ministro, o que torna tudo um pouco esquisito. Mas aí a pergunta que vocês me fazem, bom, então onde é que estão os evangélicos? Eu digo a vocês, ferrados como sempre. Uma massa que está presente nas igrejas que tem alcance de massa. Que igrejas são essas? Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus. Você vê que é tudo internacional, universal. No inconsciente, os pentecostais eles são internacionalistas, né? Mas enfim, seriam globalistas, né? Seriam eles da ordem global, afinal de contas eles querem conquistar o mundo, né? Para Jesus, né? Se tem nomes de universal, de internacional, é bom o Ernesto Araújo ficar ligado, hein? Acho que tem globalista infiltrado aí na base do governo. Bom, mas aonde eu quero chegar? Os neopentecostais, eles participam do governo, não a massa não participa do governo, mas os líderes. Se você pegar R.R. Soares, na mesma semana em que Moro saiu e que André Mendonça foi nomeado ministro da Justiça, o filho do R.R. Soares, que eu não sei o nome, é deputado federal, teve uma reunião a portas fechadas com Bolsonaro e saiu de lá com a promessa de um perdão de uma dívida perante o INSS de 144 milhões de reais. O R.R. Soares, através de seu filho, deputado federal, essas figuras estão sempre fazendo as coisas através de seus filhos, né? Bolsonaro fez uma filha e 4 filhos, 3 estão aí na política, o 4º daqui a pouco vai entrar, e ele fazendo as coisas pela mão deles, dos filhos. E os apoiadores querendo isolar os atos dos filhos do ato do pai, né? É bizarro.
E todo mundo sabe que a minha caminhada político-partidária na esquerda foi de oposição ao PT, oposição de esquerda ao PT. Era engraçado que as pessoas sempre caçavam alguma coisa do filho do Lula tentando relacionar ao Lula. No caso, hoje os bolsonaristas fazem de tudo para estancar os crimes dos filhos do Bolsonaro, sendo que os filhos atuam por interesse do pai. Voltando à questão do R.R. Soares, vejam vocês, ele, através do filho, conseguiu uma reunião a portas fechadas para cancelar uma dívida com a União. Sendo que cerca de 2-3 semanas antes, no aniversário da Igreja da Graça no Rio de Janeiro, foi montado um palco na Praia de Botafogo, antes de começar essa pandemia de Covid, e o Bolsonaro foi até lá ao palco. A função de R.R. Soares também é essa. Não de estar dentro do governo operando a máquina da destruição, mas de estar fora, legitimando, ungindo, tornando esse líder legítimo perante a sua base. O que não é pouca coisa, porque R.R. Soares tem programa na televisão, que é um meio de comunicação social de massa. Ele tem igrejas espalhadas aí nos rincões do Brasil, sobretudo nas periferias. Então, o que líderes como R.R. Soares, Edir Macedo, Silas Malafaia dão a Bolsonaro é uma base militante na sociedade civil, em troca de receberem incentivos. R.R. Soares recebeu um perdão da sua dívida com o INSS. O Edir Macedo está devorando as verbas publicitárias do governo e tornando os telejornais da Record uma espécie de imprensa oficial da União. Até o Silas Malafaia, esse é um caso que não é para ser menosprezado. Ele é bem interessante. De todos esses televangelistas, o Silas Malafaia nem é ali o que tem o maior império montado debaixo dele, né? A arrecadação do Silas depende fundamentalmente das igrejas estarem abertas e ele levantar ofertas durante os cultos. Logo quando começou a Covid, o Silas começou a peitar o distanciamento social, dizendo que as igrejas deveriam ficar sempre abertas porque era o último refúgio num tempo de catástrofe. Vejam vocês, dali a uma semana, 2 semanas depois, o Bolsonaro soltou um decreto enquadrando a atividade das igrejas como atividade essencial. Vejam vocês, gente, nada disso é à toa. Silas Malafaia tem acesso a Bolsonaro. Ele casou o Bolsonaro com a Michelle. Ele tem um vídeo muito famoso dele ungindo Bolsonaro no culto, citando uma passagem da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que bota o Bolsonaro no chão. Ali tem uma ironia feita. Bom, o que eu quero dizer? É que Silas Malafaia ele tem acesso a Bolsonaro. E antes que o Bolsonaro soltasse o decreto, liberando as igrejas por ser atividade essencial, essa era a retórica do Silas Malafaia, o que nos leva a crer que muito da fala dele pode ter influenciado o Bolsonaro na edição do decreto. Com base nesse decreto que ainda iria sair, o Silas peitou o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, peitou a Justiça Estadual, até que a Justiça Federal derrubou o decreto do Bolsonaro que dizia que igreja era atividade essencial. Então vejam vocês, a gente tem 2 tipos de atuação desses intelectuais tradicionais a serviço do governo. Nós temos pastores, membros evangélicos e não evangélicos até, de outras religiões, fazendo parte do governo Bolsonaro, tocando a máquina da morte lá dentro, ao mesmo tempo em que nós temos líderes neopentecostais fazendo um jogo de toma lá da cá com o governo Bolsonaro. Como é que funciona esse toma lá da cá? Bolsonaro dá incentivos de natureza empresarial para essas igrejas, perdão de dívidas tributárias, transferência de dinheiro na forma de verba publicitária, decretos que garantam a sua atividade que era para ser não lucrativo, fins não lucrativos, mas que no fundo é econômica, em troca desses líderes neopentecostais mobilizarem a base a favor do governo. O que eu digo para você que está me assistindo? Em primeiro lugar, para os não evangélicos, os não iniciados no clubinho. Não vai ser enquadrando todo fundamentalista como neopentecostal que vocês vão ajudar nessa luta. A gente precisa, em primeiro lugar, identificar o discurso, a origem do discurso, porque a partir do momento que tudo de estapafúrdio que acontece no governo venha de um católico, de um judeu, vocês jogarem na conta de um neopentecostal, vocês vão empurrar mais ainda o neopentecostal para o colo dessa extrema-direita. Agora, para os evangélicos eu digo o seguinte, sobretudo para os neopentecostais. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 4,
versículo 18, quando Jesus de Nazaré prega numa sinagoga em Nazaré e no seu lugar de origem ele é rejeitado pelos seus. Nessa passagem, Jesus se proclama como um Messias, um libertador do povo. E aqui no versículo 18 ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você que se diz cristão, católico ou evangélico, evangélico de qualquer cepa, tradicional, pentecostal, neopentecostal, vocês cristãos que dizem amar a Cristo, que dizem servir a Jesus Cristo, aceitem Jesus, mas o aceitem como Messias, como um libertador que veio libertar os cativos. Você que é cativo, aceite esse Jesus Cristo libertador e se liberte dessa mentira que é o governo Bolsonaro, essa máquina de mentiras sistemática, essa máquina de destruição da verdade, que evoluiu para uma máquina de destruição de direitos na medida em que esse governo começou, e que hoje é uma máquina de destruição da vida na medida em que ignora uma pandemia e quer empurrar os pobres da nossa nação para uma economia falida, para fazer o lucro de meia dúzia de maganos. Então o que eu digo é o seguinte: aceitem esse Jesus Cristo libertador. Para quem acredita em Jesus, a promessa é essa. É uma promessa de libertação. É uma promessa messiânica que visa te libertar. E nesse contexto, eu digo para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o Queiroz, luterano, teólogo e coordenador do canal Credo. Curta, compartilhe. O que eu sopro aos ouvidos, gritem dos telhados.